Bem-vindos a mais um vídeo dos loucos e loucas dos investimentos. Lembrando que não é nenhum tipo de recomendação de compra ou de venda, é apenas uma análise considerando minha experiência na bolsa de valores. Então hoje aqui o vídeo é de fato especial, né? Como é que a gente pode descobrir se um papel ele vai se valorizar de forma absurda em pouco tempo? A gente vai tentar identificar sinais, a gente vai estar fazendo isso junto e eu vou estar mostrando algumas coisas referente a isso. O exemplo hoje, né, foi a Indústrias JB Duarte, né? Como a gente pode ver aqui, ela teve uma valorização de nada mais nada menos de 42% e meio, sendo que no seu pico ali, quando atingiu 9,12, pelos meus cálculos, ela valorizou mais de 50%, considerando os R$ 6 que estavam na abertura do dia de hoje. Então, realmente, né, quem não gostaria de ter uma valorização dessas, né, de ganhar tanto dinheiro, né, um percentual tão alto em apenas um dia de operação, né? Então, né, se a gente pesquisar sobre essa empresa, a gente vê que é uma empresa com problemas, né? Executivos são condenados por manipulação, prejuízo, ações problemática, empresa, né? Então a gente sabe que, ó, 2018, né, prejuízo de também prejuízo, né? Então a gente sabe que é uma empresa que não podemos olhar muito em fundamentos. A gente pode até dar uma olhada aqui no site de fundamentos, JBDU3, né? A gente consegue ver que tem, vamos ver aqui, né, o balanço patrimonial. O ativo, né, a gente vê que ficou bem estável aqui, dívida caindo, patrimônio, né, ficou estável, caindo um pouco. Só que eu não gosto de olhar muito para esses caras aqui, eu gosto de olhar mais para o demonstrativo dos resultados. A gente quer ver o lucro, de fato, né? Bom, o que a gente consegue ver aqui? Ela teve lucro ali em 2018, depois disso apenas prejuízo, né? Se a gente olhar mais para trás, né, a gente vê que apenas em 2013 até 2014 teve um pouco de lucro. O restante, muito prejuízo aqui, né? A gente vê começo aqui, que foi, que eu vou estar mostrando que teve uma valorização maior, né? A gente vê que aqui no começo, no início de 2020, né? A gente teve até um pouquinho de lucro aqui, só que aqui o prejuízo a voltou a acontecer aqui na empresa, né? Então vamos olhar aqui no Profit, né? Analisar o gráfico dessa empresa. Bom, vamos começar olhando o gráfico mensal, né? O que a gente consegue analisar? Bom, a gente consegue ver, né? Se a gente for bem para trás, né? Aqui no ano de 1994, a gente vê que de fato a empresa ela valia muito dinheiro, né? Que a gente consegue ver, né? Não vamos colocar tanto para trás, né? Mas vamos colocar aqui 2012, né? Ela valia R$ 9.000, uma ação de R$ 9.000, ok? E foi caindo, né? E a gente consegue ver que aqui em 2021, né, ela estava valendo R$ 2, ok? Só que o que a gente quer ver aqui, né, que no gráfico mensal realmente não ficou muito legal, né? Vamos mudar para o gráfico semanal. O que a gente consegue ver aqui? Essa valorização aqui já foi. Isso aqui foi em outro momento, né? Isso aqui foi em junho, né? Junho, maio, junho, mais ou menos teve uma grande valorização também, né? Na ordem de praticamente 500, mais de 500%, ok? Só que isso aí já foi, né? A gente vai falar de hoje especificamente, onde que subiu, né? Num único dia a 50%, ok? Num gráfico semanal, o que a gente consegue ver, né? Ela teve essa subida muito violenta aqui e ela foi corrigindo, 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 ok? E o que a gente consegue ver? Aqui uma grande resistência média móvel de 80. O que aconteceu? Bateu, né, e começou a recuar de volta para a subida. Aqui, de fato, poderia ser um ponto de atenção, que estava acontecendo alguma coisa. Os compradores estavam vindo com uma força muito grande aqui, né? Pensando em uma compra,
né? Nessa ocasião, o que a gente poderia ver, né? A mínima que aqui, a mínima ficou em 5,40 aproximadamente, e aqui o recuo na média móvel de 80 ficou em R$ 6 mais ou menos, ou seja, seria um stop relativamente curto, né? Claro, dependendo da quantidade de ações, né? Percentualmente é um stop até longo, né? Mas pensando em valor não seria tão longo assim. Ok, a gente poderia ter comprado aqui, né? Com alvo, por exemplo, aqui, né? Seria bem conservador, né? A gente conseguia ter pego 36%, que seria a máxima do candle anterior aqui, ok? Então aqui realmente a gente poderia considerar que existia um sinal que estava acontecendo alguma coisa com esse papel, beleza? E também, né, a gente sabe que é um papel problemático, né, mas vendo o histórico dele a gente vê que ele realmente, esse papel já valeu muita grana, ok? Papel de risco, né, a gente sabe que agora está bem descontado, né, mas vai saber, né? Vai saber se daqui a 5, 10 anos esse papel não vai valer novamente uma fortuna, né? Mas isso é outra história. Vamos ver o gráfico diário, se a gente consegue identificar algum sinal para conseguir pegar essas valorizações súbitas, né? Aqui a gente consegue ver ainda melhor, né, que teve uma longa desvalorização, né, de vários dias, né? E aqui a gente consegue ver um comportamento interessante, né? A gente teve a queda e no outro dia a gente teve um candle de compra, né? Mostrando uma força dos compradores. É bem interessante, né? Que os dois candles do mesmo tamanho e tal. Pode até ser, né? Tem gente que fala as torres gêmeas, né? Que são dois candles, não deveriam ser com pavios tão longos, né? Deveriam ser corpos mais fechados, né? Um quadrado de fato, né? Que mostra que normalmente identifica uma reversão, né? Então esse aqui poderia ser um ponto de atenção. Claro, né? A gente tem que ver o contexto geral. Se a gente esquecemos esse candle gigante aqui, você teria comprado aqui no rompimento dessa máxima aqui? Realmente não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas seria uma operação de risco, né? Mas novamente, né? A gente compraria aqui no rompimento, né? Em 6,38 com stop aqui em 5,44. Percentualmente, de fato, é um stop bem longo, ok? Mas a gente poderia ser uma operação de risco, né? E pensando em um alvo conservador, a gente poderia estar aqui também lucrando, né? Pensando nesse topo aqui, né? A gente estaria lucrando aproximadamente 32% também, que é mais ou menos aquela mesma medida que a gente viu no gráfico semanal. Então, de fato, existia um sinal aqui, porém as médias móveis, por exemplo, não estavam muito a favor disso, né? Tudo virado para baixo, rompeu aqui em média móvel de 80 para baixo. Eu me pergunto se eu teria feito uma operação aqui, não sei. Seria uma operação de risco, né? Aqui a gente teria um vazio gráfico ainda que poderia cair ainda mais, né? No gráfico semanal, de fato, aquela resistência na média móvel de 80 seria um sinal um pouco mais interessante para ser operado. E vamos finalmente ver o gráfico de 60 minutos. O que a gente consegue ver aqui? Uma queda também bem expressiva, né, dos últimos dias. E aqui a gente consegue ver um pouco de congestão aqui no fundo, né? Apesar de que, se a gente olhar um pouco para trás, a gente consegue ver congestões aqui também. Então, não daria para... Se coloque no lugar, né? Esqueça aqui para frente, né? Você compraria na situação aqui? Não sei. Aqui, por exemplo, a gente teria um 9,1 de compra, né? Eu acho que aqui seria bem interessante, né? Porque aqui esse candle aqui virou uma média móvel de 9 para cima. Esse cara aqui não rompeu a máxima, ficou bem em cima, então não estaria ativado, ok? A média móvel não virou para baixo novamente e foi rompido nesse cara aqui. Porém, olha só, um martelo invertido, né? Que fica muito visível uma reversão, né? Uma força vendedora. Só que ao mesmo tempo, esse candle não foi rompido para baixo, né? O que demonstrou novamente uma força compradora, né? Então, pensando num gráfico de 60 minutos, o que de fato poderia indicar alguma coisa
é o aumento do volume aqui, porém aqui já foi a subida, né? A gente poderia identificar, né, considerando o histórico um pouquinho mais para trás, né, a gente poderia identificar que aqui o volume estava começando a subir de forma interessante, de forma suspeita, né? A gente poderia realmente estar pensando em uma compra aqui, talvez, né? E pensando também em um alvo, né? Aqui dos mesmos 32%, acredito que seria um alvo muito bem conservador, né? E seria um lucro bem legal, né? Então, né, esse tipo de papel são os famosos micos, geralmente, né, que tem grandes valorizações, né, em pouco tempo, né? A gente pode até considerar aqui olhando para a última valorização, né? A gente teve de fato uma grande valorização e no outro dia, por exemplo, já no outro dia a gente teve uma desvalorização, né, da ordem de 40% também. Ou seja, à medida que eles valorizam, eles também desvalorizam. Depois, a queda ela foi mais branda, mais constante, né? Até hoje, né, onde que teve essa pancada para cima. Beleza? Então são algumas dicas, né, que vocês podem estar verificando para tentar identificar essas subidas abruptas, né? Ou mesmo as quedas também, né? Que a gente pode operar vendido, né? Não tem problema nenhum. E é isso aí, né? Por exemplo, né? A gente pensa, né? Será que amanhã vai cair? Não sei, se a gente olhar aqui o histórico, né? Essa primeira pernada de alta aqui foi só o começo. Depois da primeira pernada de alta, naquela ocasião, a gente subiu mais de 400%. Operar vendido aqui seria muito arriscado, né? Porque lembrando que operar vendido não existe limite para perda, né? Você não chega no zero, você chega no negativo muito facilmente, ok? Então, muita atenção, né? Realmente, eu acho que não continua subindo, mas, né, considerando o último histórico aqui de valorização, né, a última pancada aqui forte, pode ser que, por que não, ele busque novamente o alvo ali, a última valorização ali, então a gente pode estar pensando na faixa dos seus 150% de valorização. Se repetir o que aconteceu aqui em maio, junho, julho. Beleza? Então é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo. Valeu!